Queridos, nós estamos aí na nossa quarta aula, no capítulo 4 de Romanos, nessa nossa jornada, nesse primeiro semestre, nessa carta que é a carta mais importante do apóstolo Paulo. E a gente está numa construção, do argumento do apóstolo Paulo, que por um lado fala da nossa incapacidade de alcançarmos a Deus, e por outro lado fala da graça de Jesus Cristo, que nos alcança mesmo nós não tendo nenhuma condição de alcançarmos o favor de Deus. E no capítulo 4, nós temos um case. Geralmente quando a gente tem uma teoria, nós precisamos demonstrar a teoria por meio de exemplos para que os exemplos nos ajudem a entender melhor a dinâmica daquilo que Deus quer fazer em nós. E o melhor case, quando o assunto é fé e justiça, é o case de Abraão. Então Romanos 4 discute a justificação pela fé, usando Abraão como exemplo central. Paulo argumenta que Abraão foi justificado diante de Deus pela fé antes da lei ser dada, mostrando que a aceitação de Deus é baseada na fé e não em obras. O apóstolo também explica que a promessa feita a Abraão se estende a todas as pessoas, judeus e gentios, enfatizando que a justificação é acessível a todos que têm fé, independente da observância da lei. Isso destaca o alcance universal da graça de Deus. E por fim, Paulo afirma que a fé em Jesus Cristo é essencial para a salvação. Ou seja, assim como Abraão foi justificado pela fé, todos que creem em Jesus Cristo também recebem a justificação e a reconciliação com Deus, reforçando a importância da fé sobre as obras. Então, esses são os argumentos centrais desse capítulo, que de forma mais minuciosa vamos começar a ver agora. A gente vai começar com uma citação do Timothy Keller, falando justamente do exemplo de Abraão. Por que Abraão é importante? Timothy Keller diz o seguinte: Abraão não era justo, perfeito e irrepreensível em si mesmo. Contudo, Deus o tratava como se fosse. É possível ser amado e aceito por Deus ao mesmo tempo que somos pecadores imperfeitos. Então veja que essa dinâmica é uma dinâmica que traz muito consolo e conforto para todos nós. Na ótica de Deus, nós não podemos chegar a Ele de uma forma a moldar as nossas atitudes de uma forma que Ele se agrade e assim Ele nos aceite. Muito pelo contrário, a despeito das nossas imperfeições, Deus, em Cristo Jesus, Ele nos aceita, Ele nos ama, mesmo quando nós somos pecadores imperfeitos. Martinho Lutero expressa isso na expressão que os reformadores usavam continuamente, simul justus et peccator, Ou seja, simultaneamente nós somos justos e pecadores, pecadores e justos. Nós somos justificados, embora nós ainda tenhamos a natureza pecaminosa, mas essa natureza pecaminosa, ela é revertida continuamente em santificação por meio da ação constante de Deus em nós, por meio do Espírito Santo. Então, a grande verdade é que ninguém pode se tornar justo para alcançar a Deus. Para que nós possamos alcançar a Deus, Deus nos torna justos por meio de Jesus, Deus nos torna aceitáveis por meio do sacrifício de Jesus Cristo, e assim, essa justiça é em nós creditada. E a partir desse momento, quando Deus olha para nós, Ele olha em primeiro lugar aquilo que Cristo fez por nós,
E o que Cristo fez por nós se transforma num filtro para que Deus nos olhe como justos e como justificados. É nesse sentido que Paulo vai começar a falar do case da fé e da justiça, que é o case de Abraão. Ele começa no versículo 1 dizendo: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? O que nós podemos dizer sobre ele? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Se você ir lá para Gênesis 15, versículo 6, a Escritura vai dizer que Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ou seja, quando Deus foi lá e se revelou a Abraão, falando que em Abraão uma grande nação iria ser constituída, que mesmo Abraão sendo velho, ele teria um filho, Abraão não achou que aquilo era algo impossível, ele simplesmente creu. E por Abraão ter crido, isso foi-lhe creditado como justiça. Ou seja, aquilo que fez de Abraão ser justo, não foi o que o Abraão fez para Deus, mas foi em Abraão ter crido e ter confiado que Deus podia fazer todas as coisas nele, e assim Abraão foi justificado, foi creditado como justiça. Abraão não tem nada para se gloriar diante de Deus. É Deus que fez toda a obra. Deus que falou com Abraão, Abraão creu em Deus. E essa questão da fé e de crer é algo tão importante que diversas vezes o texto de Romanos vai enfatizando essa ideia. Você precisa crer, você precisa crer, você precisa crer, crer. E crer aqui não é simplesmente você consentir intelectualmente que algo existe ou que algo é verdadeiro. Não é simplesmente você saber que algo está lá, mas é você ter um ato proativo de confiar. Não é apenas você saber, é você depositar toda a sua confiança. É você investir todo o seu esforço naquilo que você diz que crê, em Deus. Paulo usa Abraão como exemplo para mostrar que a justificação é pela fé e não pelas obras. Ficou claro? Abraão tem obras, mas não foram as obras que o justificaram. Abraão foi considerado justo antes da lei e da circuncisão, pela fé em Cristo. A lei veio com Moisés muito tempo depois. A circuncisão, para você ter uma ideia, olha só. Deus chama Abraão, Gênesis capítulo 12. A história de Abraão ter crido e a fé e a justiça ser-lhe creditado é Gênesis 15. A circuncisão vem só em Gênesis 17. Então, por ordem cronológica, a circuncisão vem depois. Então, o que vem primeiro é a fé. Do mesmo jeito que a fé vem em primeiro lugar em todo o nosso ordenamento de vida com Deus. Primeiro nós cremos. E essa fé nos faz identificar com a obra de Cristo e assim nós somos alcançados pela graça. Depois de sermos alcançados pela graça, quando nós nos arrependemos do pecado, aí sim nós somos batizados. E é a partir disso que nós fazemos parte da vida da igreja. Tudo começa pela fé. Tudo começa com a fé. Por isso que a fé é tão importante aqui. E por isso que as obras, elas não vêm antes. As boas obras existem. Mas as boas obras, elas não nos qualificam para a salvação. Porque antes da fé, nenhuma obra nossa pode ser chamada de boa. A partir do momento em que cremos e confiamos em Jesus, todas as nossas ações que decorrem dessa fé são chamadas nas Escrituras de boas obras. Então as boas obras, elas dependem da fé. São contingentes à fé. São derivadas da fé. O Calvino vai dizer o seguinte: o apóstolo está pressupondo que a justiça procedente da fé
é o referencial de socorro e refúgio para o pecador que se acha destituído de obras. Gente, o que você tem a oferecer a Deus hoje? Ah, pastor, eu tenho o meu dinheiro. Tá, mas Deus é dono de tudo. Deus é dono, inclusive, daquilo que você acha que é seu. Ah, pastor, eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua ontem. Hoje, quantas vezes isso acontece? Quantas vezes você fez isso na vida? E você bate no peito falando, não, eu fiz uma boa ação hoje. Não, hoje eu doei sangue. Hoje eu fiz um monte de coisa. Mas será que tudo isso é suficiente para Deus falar, nossa, que legal. Eu vi que você fez com a melhor das intenções. Porque para pensar, mesmo aquelas nossas melhores obras, nós fazemos com uma intenção mesquinha. A gente ajuda uma velhinha a atravessar a rua, para quê? Não é em primeiro lugar porque você acha aquilo correto, mas é porque aquilo te faz bem. Ou seja, atende primeiro ao seu egoísmo e depois isso pode beneficiar alguém. Nada pode ser oferecido a Deus. Se houvesse alguma justiça procedente da lei ou das obras, então ela residiria no próprio homem. Todavia, este busca na fé o que não encontra em nenhum outro lugar. Aquilo que você não pôde encontrar em nenhum outro lugar, em nenhum outro alguém, em nenhuma outra circunstância, é dado por meio da fé. Por essa razão é que corretamente se intitula justiça imputada pela fé. Você vai ver que dentro da nossa tradição, esse verbo imputar é utilizado a todo momento. E o que significa imputar? Imputar significa atribuir a uma pessoa a responsabilidade negativa ou positiva de algo. Então, na perspectiva daquilo que a Bíblia nos diz, Deus nos atribuiu uma justiça que não é nossa, mas que passa a ser também nossa no momento em que nós cremos que essa justiça em nós atribuída foi em meu favor. Nós somos justificados não é pela nossa justiça, nós somos justificados pela justiça de Jesus Cristo. Essa justiça de Jesus foi em nós creditada, imputada, revestida, de maneira que é apenas assim que nós podemos nos apresentar diante de Deus. E Paulo continua o argumento dele, versículo 4. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Não é? Você trabalhou, ralou o mês inteiro. Você espera lá o dia do crédito do seu salário. Aquilo que você recebe é um favor ou é uma dívida? Quando você recebe, você fica todo feliz. Mas você tem a noção de que aquilo que você está recebendo é algo devido. É uma dívida. É algo que você tem que receber. Não é aquele negócio, nossa, o meu patrão está fazendo uma boa ação e ele está me dando algo que eu não mereço. Não, você trabalhou e você merece. E muitas pessoas acham que a lógica da salvação é essa. Eu faço um monte de coisa, então eu tenho que receber algo. Eu fiz um monte de coisa para Deus, então Deus tem que me favorecer com alguma coisa. Eu fui fiel a Deus, então Deus tem que me creditar um salário. Ou eu glorifiquei a Deus. Eu fiz um monte de missão. Eu ajudei os pobres. E eu estou esperando o quê? Que Deus me abençoe. Não é assim que funciona a lógica da salvação e nem da vida cristã.
Porque veja só, ainda que Paulo diga que o salário do homem que trabalha é uma dívida, veja só, todavia, mas, contudo, nós temos uma conjunção adversativa. Então, o que Paulo vai dizer em seguida desmonta a lógica normal da nossa racionalidade humana. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Muito cuidado nessa hora. Isso não quer dizer que você tem que ser um vagal da vida, porque você fala assim, não, eu sou crente, eu levo a Bíblia a sério e eu leio a Bíblia de forma literal. Então está escrito, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, então não vou trabalhar. Eu vou ficar aqui na igreja 24 horas. Por favor, não venha para a igreja. Porque você vai ser um peso a mais para as pessoas que vão ter que ficar aqui acompanhando você, nominalmente os pastores. Nós não queremos que você esteja aqui no dia de semana. Nós queremos que você esteja lá fora, fazendo aquilo que você tem que fazer, para a honra e glória do Senhor. Não, porque eu não vou trabalhar as coisas humanas, porque Deus vai dar um jeito, porque eu sou filho do rei. Muito cuidado. O trabalho aqui não é o trabalho braçal, é aquilo que nós achamos que devemos fazer para ter a salvação, ou seja, são as obras. Aquele que não trabalha, mas confia em Deus, confiar em Deus é o sinônimo de crer em Deus. Esse Deus que justifica um ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Então a justiça que nos é creditada não é dívida, é um favor. Por isso que nós falamos que a justiça é graça. Veja só, voltando para o versículo cima, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Aquilo que Deus fez em nós, em Cristo Jesus, não é dívida adquirida, é favor concedido. O mesmo favor que vem para o pior criminoso, o mesmo favor que vem para você que cresceu certinho na igreja, não fez nada de errado, é o mesmo favor. Então veja que a lógica da salvação é muito diferente da lógica comum na nossa vida, que é a lógica do toma lá da cá, da barganha. Você faz alguma coisa para receber. No nosso relacionamento interpessoal é assim. Quem de nós ama de forma totalmente desprendida? Quem diz que faz isso está mentindo. Ah, eu amo meu filho de forma desprendida. Parte é verdade. Mas se o seu filho não corresponder com esse amor, como você vai ficar? Você vai ficar muito doído. Por quê? Você espera algo em troca. Aí quando é marido e mulher, fica pior ainda. Porque é uma competição para ver quem oferece mais, quem recebe mais. Na ótica de Deus não é assim. Por quê? Deus sabe que você não tem nada para entregar para Ele. Então Deus não perde tempo esperando que você faça alguma coisa. Deus faz primeiro. Por isso que o apóstolo João vai falar que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E o ato dele ter nos amado primeiro é um ato de favor. E aí o versículo 6, Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente das obras. Está aí algo que qualifica a nossa felicidade. O que te faz feliz? Dinheiro no bolso? Pode trazer muito conforto, e conforto é bom. Uma família grande? Legal. Fama? Beleza, enquanto a fama durar, talvez você se sinta bem. Saúde? Também. Mas você já pensou na perspectiva de que você é realmente feliz por Deus ter creditado na sua conta algo que não é seu, mas que te faz a pessoa mais feliz que existe?
Veja só, citando o Salmo 32, o apóstolo Paulo diz o seguinte: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. A nossa maior maldição é o pecado. O pecado nos transforma em monstros. O pecado nos transforma em animais. O pecado nos faz vivermos uma condição totalmente desfigurada daquela que Deus imagina para nós. E termos esse pecado apagado, apagou, acabou. Às vezes você está mais preso a pecados passados do que o próprio Deus. Deus já falou, eu já esqueci. Bola para frente. E você, não, mas lá atrás eu fiz isso. Bicho, eu já apaguei. Quem está remoendo o passado é você. Como é feliz uma pessoa cujos pecados são perdoados. E versículo 8, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. O melhor sentimento é o da inculpabilidade. Porque se você tem algo contra alguém, ou uma culpa contra alguém, em relação a alguém, você não consegue nem olhar no olho da pessoa direito, não é verdade? Você fez alguma coisa errada, às vezes nem a pessoa sabe. Se você sabe que você é culpado, se você for muito cara de pau, você vai ter uma leve dificuldade de olhar nos olhos da pessoa. Se você for crente, você vai fugindo. Você vai fugindo, você não quer encontrar, esbarrar com a pessoa, porque você vai ser confrontado na sua culpa. Veja como é feliz a pessoa que pode deitar-se na cama, respirar e dormir um sono de alguém que Deus não atribui culpa. Então, veja que a fé subverte a ordem natural das coisas. Deus nos torna pessoas felizes porque Ele tomou a iniciativa de estender um favor, graça, para nos perdoar. Nós não temos justiça, então Deus fez o quê? Deus creditou em você a justiça de Cristo. E quando Deus olha para você, Deus olha para a justiça acreditada de Cristo. E é nessa justiça e baseado nessa justiça que Deus te chama de filho. Paulo cita o Salmo 32 para mostrar que a bênção do perdão e da justiça é concedida sem obras. Confiar em Deus, ou seja, ter fé, significa tudo que Deus faz em favor da sua justificação. E aí você vê que tem a expressão transgressão, pecado, culpa, mas também tem a palavra perdão. Você fez algo terrível. Não tem sentimento mais libertador do que você ser perdoado. E Deus te perdoa a todo momento. Quer ver? Na oração que nós fazemos de contrição no culto. E eu geralmente falo para todo mundo que vem orar aqui, que uma coisa não pode faltar na sua oração. A palavra perdão e arrependimento. Na hora da contrição no culto é para você fechar o olho, olhar para si e falar, Deus, eu pequei, então me perdoa. A palavra perdão tem que estar lá. O sentimento de arrependimento tem que estar lá. Ainda que seja um momento em que todos nós fazemos a mesma coisa, você faz do coração, Deus, eu pequei, então me perdoa. Porque eu sei que o Senhor é fiel e justo para me perdoar. E uma vez que você clama pelo perdão de Deus, você já clama crendo que Ele perdoou você. Nas liturgias antigas, o liturgo, ele declarava para a igreja, o pecado de vocês está por meio de Cristo Jesus perdoado. E você receber esse perdão, gente, não tem preço. Porque você sabe o bicho ruim que você é. E você saber que você é por Deus perdoado. O Sproul vai dizer o seguinte, quando nos colocamos diante de Deus, Ele sabe tudo o que fizemos de errado. Todo pensamento mal, todos os malfeitos. Quando Ele olha para nós, inerentemente, tudo o que vê são trapos sujos. Entretanto, essa não é a maneira como Deus olha para nós. Ele olha para nós e vê a Cristo.
vê a cobertura da justiça de Cristo, manto de justiça. Essa é a razão porque o Novo Testamento afirma que Cristo é a nossa justificação. A única justiça que possuímos é a justiça de Cristo. E nós a possuímos por transferência, por cômputo, por imputação. Legal, né? A gente já poderia terminar a aula aqui e falar, legal, eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa favorecida por Deus. Mas olha o que o apóstolo Paulo continua a dizer. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Ou seja, o favor de Deus é apenas para uma classe de pessoas, é apenas para os judeus que são descendentes étnicos e sanguíneos de Abraão? Ou, por meio de Cristo, Deus escancarou as portas da salvação para todos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de circuncidado? Respondam. Deus justificou Abraão antes ou depois da circuncisão? Antes. Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. A circuncisão no Antigo Testamento não salva. O batismo no Novo Testamento também não salva. É possível que você seja batizado na igreja e você vá para o inferno. Portanto, ele é o pai de todos os que creem. Por quê? Porque Abraão creu. E quem crê é inserido no âmbito do povo de Deus. Que não é só os circuncidados como judeus, mas também nós que somos incircuncisos no sentido de nós sermos gentios. Nós não fazíamos parte da aliança no sentido mais restrito no Antigo Testamento, mas Cristo fez com que essa justiça também nos alcançasse. Portanto, a gente diz que Abraão é pai da fé, porque nós nos identificamos com a fé do pai Abraão. Sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve o nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Fé, mais uma vez. Como que eu sei que eu tenho fé? Na medida em que você demonstra que está andando pelos passos da fé. Como Abraão fez antes de ser circuncidado. Por que a questão do antes de ser circuncidado é sempre repetido aqui? Porque os judeus, muitos deles achavam que a circuncisão os qualificava para a salvação. Ou seja, a circuncisão era um ato de obra. Mas o que Paulo está dizendo é que a fé não depende de nada prévio. A fé é o início de todas as coisas. A justificação veio antes da lei, especificamente antes da circuncisão. Abraão é apresentado como pai de todos os fiéis, fiéis no sentido daqueles que creem, não só dos circuncisos, dos judeus, mas também dos incircuncisos, dos gentios, sublinhando que a promessa divina é recebida pela fé. E olha só, isso é muito importante, porque se não fosse pela fé e fosse pelas obras, a salvação seria apenas para os judeus e quem se tornassem judeus. Ou seja, a salvação dependeria da nossa circuncisão, ou seja, da nossa aderência. Aderência é outra coisa. Adesão ao judaísmo na sua forma mais de expressão religiosa mais formal. Não. Nós somos povo de Deus porque cremos em Jesus Cristo. Ponto. O que mais eu posso fazer? Você não precisa fazer mais nada. Deus já fez tudo por você. E é difícil a gente lidar com essa dinâmica de Deus fez tudo por mim.
Por quê? Porque eu quero fazer alguma coisa. Porque a inclinação do nosso pecado é de nós querermos, por nosso mérito, alcançar a justiça. Ou seja, nós temos em nós um instinto de autojustificação. A promessa divina é recebida pela fé. Paulo vai continuar a dizer no versículo 13: não foi mediante a lei que Abrão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem pela fé. Pois, se os que vivem pela fé são herdeiros, a fé não tem valor, e a promessa é inútil, porque a lei produz ira, e onde não há lei, não há transgressão. Gente, eu já disse isso repetidas vezes aqui, nós temos uma criatividade muito grande, de fazer muitas coisas, não é verdade? A criatividade é uma das coisas que nos diferencia dos animais. E nós temos uma criatividade tão boa, inclusive no que diz respeito a fazer coisas que não são legais, de fazer besteira, de pecar. Nós somos criativos nos nossos pecados. Nós podemos, pelas nossas ações, inutilizar as promessas de Deus para nós. Nós podemos, por meio das nossas atitudes, tornar nulo aquilo que Deus tem para nós, porque uma vez que nós colocamos os nossos esforços diante da carroça da salvação, aí nós anulamos tudo o que vem atrás. Em outras palavras, se você coloca as suas obras antes da fé, essas obras anulam tudo o que a Bíblia tem a dizer sobre como Deus alcança o ser humano em Cristo Jesus. O John Stott, ele vai dizer o seguinte: as palavras lei, transgressão e ira pertencem à mesma categoria de pensamentos e linguagem. A lei converte o pecado em transgressão, uma ofensa deliberada, e a transgressão provoca a ira de Deus. Por outro lado, onde não há lei, não há transgressão, e assim não há ira. Paulo dá mais um exemplo da lógica da linguagem, unindo graça e fé. O que está determinado é que Deus é gracioso e que a salvação provém de sua pura graça. Mas, para que isso possa ser assim, nossa resposta humana só pode ser a fé, pois a graça dá e a fé recebe. A função exclusiva da fé é humildemente receber o que a graça oferece. Você já ouviu dizer, na questão da falsa humildade, da pessoa te elogiar e você fala: não, não sou assim. No fundo você está mó feliz pelo elogio, mas você quer ser polido, educado. Não, eu sou um mero pecador. Todo mundo sabe que você é mero pecador, você não precisa ficar reafirmando isso. Ou, já pensou numa pessoa que te dá um presente muito grande? Chega alguém para mim e me dá, sei lá, o que eu poderia receber de muito grande? Me dá uma Ferrari. Estou aberto para isso, irmãos. Não se constrange. Não se constrange. Mas, quais seriam as minhas reações? Primeiro você faz o quê? Fala assim: que isso, meu irmão? Que isso? Eu não mereço esse presente. Se você for muito crente, você faz isso, não mereço esse presente. Ou tem o nível 2. Sério, irmão? É para mim? É mesmo? E tem o nível 3, que é o cara de pau, Obrigado. Recebo de coração aberto. A fé
é esse nível 3. Deus está falando, eu vou te dar a salvação. E você faz o quê? Obrigado, Senhor. Eu não mereço, mas eu preciso tanto disso que o Senhor quer me oferecer. As pessoas querem, expressar uma falsa modéstia diante de Deus, falando, não, Deus, eu não mereço, eu tenho que me chicotear mais, eu tenho que comer o pão que o diabo amassou. Não. Por isso que o termo felicidade é colocado aí. Deus falou, eu vou te dar. Você faz o quê? Obrigado, Senhor. Você nem ouse falar que não precisava, porque você sabe que você precisa. Eu preciso do Senhor, então eu vou receber. E isso faz o quê? Que o seu coração fique alegre. Obrigado, Senhor. Por isso que o salmista fala, restitui a alegria da salvação, lá no Salmo 51. Ou seja, todo dia a gente tem que ser relembrado do grandíssimo presente que nós recebemos, o maior dom e dádiva que nós recebemos, que é a salvação por meio de Jesus Cristo. Tudo pode falhar no mundo, tudo pode falir, tudo pode dar errado. Você pode morrer atropelado ao sair da igreja, você pode falir em todos os seus afazeres, você pode ter a doença mais pestilenta do mundo, mas se você ter a convicção no seu coração que você foi alcançado por Jesus Cristo, isso te ajuda a superar tudo aquilo que você eventualmente considera como valioso e como perda. Portanto, ou seja, Paulo está concluindo a sua linha de pensamento com relação a Abraão. A promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e assim garantida a toda a descendência de Abraão. Deixa Deus fazer, porque a garantia é do Senhor. Lá em Cuiabá, onde eu morava, tinha que colocar ar-condicionado em tudo quanto é canto. Eu até pensei em colocar ar-condicionado na cozinha, que é a coisa mais chique que poderia acontecer, é ter ar-condicionado na cozinha. Esse calor aqui que passou, esse veraneio aí, para mim é fresco, Tipo, a gente convivia com calor de 40 graus todo dia. Você entrava no carro, você já era uma air fryer aqui o carro. Você já se sentia a pele pipocando, Você virava um pururuca assim. E uma coisa que a gente comprou um monte de ar condicionado para colocar lá. E uma coisa que o cara falou, que o instalador falou, é o seguinte, deixa que eu faço. Não, mas você, na serpentina lá, você está fazendo um monte de volta lá, faz assim, porque se fizer do outro jeito, você perde a garantia. Não rela a mão nisso daqui. Ah, mas não pode fazer de outro jeito, deixa que eu faça. O cara que manja, deixa que eu faço, você não vai perder a garantia. Deixe que Deus faça as coisas do jeito dele na sua vida, porque quem garante o resultado é Deus. Se você colocar a mão, como eu falei, nós temos uma capacidade muito grande de sabotar as coisas, para que seja de acordo com a graça e assim seja garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve, ou seja, a judeus e a gentios. Ele é o pai de todos nós, como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Quando Deus chegou e fez uma aliança com Abraão, e a gente viu isso no ano passado, você será um pai de muitas nações, não quer dizer que Abraão teria milhões de filhos e que esses filhos habitariam todas as nações, não, é uma questão de paternidade espiritual que vem pela fé. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. Veja, de novo o verbo crer. O Deus que dá a vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se existissem. Que coisa legal! Esse é o Deus que a gente serve. O Deus que dá a vida aos mortos e chama a existência as coisas que não existem como se existissem. Isso é fé. Fé é você crer que Deus tem o poder de ressuscitar os mortos e de que Ele pode dar
e que Ele pode conceder aquilo que não existe como se existisse. Crer nesse Deus significa viver dentro do âmbito desse Deus e experimentar essas coisas que Deus tem a nós oferecido todos os dias. Paulo afirma que a promessa de que Abraão seria herdeiro do mundo foi através da justiça da fé, não pela lei. E aí, versículo 18, novamente, falando de Abraão. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Ou seja, Abraão creu quando todos disseram que não podia acontecer. Contra toda esperança, em esperança creu. A fé que nós temos em Jesus Cristo tem que ter esse quilate. Você crê com esperança em meio à percepção de que, logicamente e racionalmente, aquilo não vai acontecer. Mas fé é isso. Como que o autor de Hebreus vai definir fé? Fé é a certeza das coisas que não se veem, a convicção dos fatos que ainda não aconteceram. Eu creio que eu sou salvo. Eu creio que eu tenho a vida eterna. Eu creio que eu estarei a eternidade com Deus. A eternidade, tecnicamente, ainda não começou. O novo mundo ainda não começou, mas eu já estou lá, pela fé. E contra toda esperança em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Assim será a sua descendência. Quem é a descendência de Abraão? Quem é? Quem é descendente de Abraão? Se aponta para si e fala, eu. Assim será. Ou seja, eu tenho que ter a fé contra toda a esperança, crendo em esperança. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já se contava de cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Gente, o vovô Abraão tinha 99 anos, quando Isaac surgiu. 99 anos. Não tinha nenhuma pílula mágica na época de Abraão. Né? E também não tinha Netflix, né? As pessoas dormiam mais cedo. Mas 99 anos, vou chegar para Abraão no céu e falar, Abraão, ó, parabéns. Para Sara então, Sara beirando aos seus 90 também, já em idade avançada, fisicamente incapaz de gerar filhos. Se Deus chegasse para Abraão e falasse assim, Abraão, você tem quase 100 anos, você vai ter filho, o que Abraão vai pensar? Não vai rolar. Por isso que o texto diz, que contra toda esperança, em esperança creu. Porque fé nas coisas que podem acontecer não é fé. Mas fé nas coisas que não podem acontecer e dependem da ação de Deus para acontecer, aí sim. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Estando plenamente convencido. Veja só, os trechos que eu pintei em amarelo, né? Em esperança creu, sem enfraquecer na fé, não duvidou nem foi incrédulo, foi fortalecido em sua fé, estando plenamente convencido, ele é o pai da fé ou não é? De que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que havia prometido. Abraão olhou para Deus e não para as contingências do seu momento. Quando você olha para o momento, você fala, não vai dar certo. Mas quando você olha para Deus, você fala, pode dar.
Abraão acreditou contra a esperança, confiando no poder de Deus para cumprir sua promessa. Destaque no papel central da fé. Calvino diz: quando não havia razão alguma, aliás, quando toda a razão era contra ele, todavia ele continuou crendo. Se nossa fé não voar com as asas celestiais, de modo a vermos muito além de todas as sensações da carne, apodreceremos nos lamaçais deste mundo. Quando se viu destituído de qualquer base para esperar, Abraão ainda assim ousou confiar na promessa de Deus, né? Calvino parece pentecostal falando aqui, né? Ele considerou que o fato de o Senhor haver prometido era base suficiente para esperar, por mais incrível fato pudesse ser em si mesmo. Ou seja, em consequência, isso foi-lhe acreditado como justiça. As palavras lhe foi acreditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Paulo não quer colocar ênfase em Abraão, ainda que ele tenha falado o capítulo inteiro sobre Abraão. O ponto aonde Paulo quer chegar, começando em Abraão, é chegar em Jesus. Assim como Abraão foi justificado, nós também somos, por meio da fé, em Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que foi morto pelos nossos pecados, como sacrifício perfeito diante de Deus. Esse Jesus que ressuscitou para a nossa justificação, nos perdoando de todo o pecado. Compreender a justificação pela fé somente não é difícil. Qualquer um de nós pode entendê-la intelectualmente, mas possuí-la como algo que faz parte de nós é extremamente difícil. Pois as vozes ao nosso redor nos dizem: não, isso é fácil demais, você precisa consegui-la, você precisa merecê-la. Nossa justiça não consegue nada, a única coisa que merecemos é a condenação eterna. Se Deus fosse nos dar o que merecemos, aquilo de que somos dignos, pereceríamos sob sua ira, mas graças a Deus que Ele nos dá aquilo que o seu Filho é merecedor. Jesus recebeu aquilo que não merecia, nós recebemos o que Ele merecia, a justiça que é pela fé. Não receber aquilo que merecemos é um ato de misericórdia, e receber aquilo da qual nós não merecemos é um ato de graça. Descanse nessa verdade. Essa verdade tem que fazer o seu coração palpitar mais forte, tem que fazer a adoração ser mais intensa, tem que fazer com que a sua missão no mundo seja mais vibrante, porque você sabe que você é a pessoa mais feliz do mundo, não porque você tem alguma coisa, mas porque o presente mais valioso do mundo foi dado e creditado na sua conta, que é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado por hoje, pela justiça que vem por meio da fé em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque somos feitos aos teus olhos filhos de Abraão, porque como Abraão nós cremos, mas mais do que Abraão, nós temos a realidade de seu Filho Jesus Cristo, em quem nós podemos crer objetivamente, confessando como nosso Senhor. Muito obrigado, Pai, porque os nossos pecados pelo Senhor são absolvidos, porque a sua justiça é imputada em nós. E muito obrigado porque a partir disso, aos teus olhos, nós somos filhos justificados. Que possamos viver com isso no coração, e a partir de nós, que essa mensagem também seja transmitida a muito mais pessoas. É assim que nós pedimos e grato oramos em nome de Jesus. Amém.